O Lucas também nos enviou uma pergunta. Sou estudante de pedagogia e meu sonho é trabalhar com surdos. Quando eu era adolescente, tinha um surdo na sala que eu estudava e eu costumava ajudar ele com a lição de casa também. Como a escrita de sinais poderia ajudar na educação de surdos, já que eles têm muita dificuldade em aprender o português? Uau, uau. Fantástico, Lucas. Eu acho muito emocionante isso, sabe? Eu lembro quando eu trabalhava como intérprete, lá tinha, nessa sala de aula, na escola, lá tinha um aluno que ajudava muito esse aluno surdo. Né? Eles eram muito amigos, eram vizinhos também. E eu, particularmente, ficava muito emocionado em ver como que eles eram tão amigos, sabe? Foi uma cumplicidade muito grande ali, né? Desenvolveram grandes coisas naquela época. Era muito legal ver eles em sala de aula também, a interação deles. E era curioso porque esse colega lá, né? Ele não sabia a Libras, não era fluente em Libras, mas ele acabou desenvolvendo uma forma de comunicação com esse aluno surdo, né? Colega dele. E que se comunicavam muito bem, era surpreendente, surpreendente mesmo, amavam bicicleta. Essa prática em sala de aula, na educação de surdos, é muito poderosa, né? Quando eu interpretava para esse aluno surdo em sala de aula, o que acontecia era de que, muitas vezes, aquilo que estava sendo feito ali em sala de aula, quando ele chegava em casa, ele não tinha a mim lá na casa dele como intérprete, né? A escola tinha uma prática de aulas no contraturno, então ele estudava de manhã, à tarde, uma ou duas vezes na semana ele ia para fazer esse atendimento, às vezes tinha uma professora surda, às vezes era na sala de apoio, na educação especial, mas na sala de apoio de atendimento especializado, né? Mas essa professora da sala de apoio não sabia Libras, sabia quase nada. Tinha até uns programas que eram utilizados, porém esses programas não deixavam a comunicação clara para o surdo. E ali tinha alguns fenômenos muito curiosos, que foi esse aluno, à medida em que ele foi se desenvolvendo na escrita da língua de sinais, de vez em quando eu percebia no caderno dele que ele tinha feito escrita ali de alguns sinais. E olha que foi só o meu contato ali como intérprete. Então, imagina se na sala de aula o próprio professor utilizasse algo com escrita de sinais, ou a prova tivesse disponível na escrita da língua de sinais. Então, a dinâmica seria muito mais prática, muito mais leve, muito mais prazerosa. Imagina se os livros didáticos estivessem disponíveis para ele na escrita da língua de sinais. E hoje tudo isso é muito possível com a escrita da língua de sinais. Aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, por exemplo, você vê aqui os textos escritos diretamente em Libras. Então é totalmente possível ser feito, totalmente possível. Assim também a prática com a própria literatura surda, própria literatura em língua de sinais, que aqui no próprio livro tem, né, essa história toda contada em língua de sinais, mas que lá no final do livro você tem referências de muitos outros livros escritos em Libras, livros literários. E aqui também no começo você vê isso. Aqui ainda no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, no capítulo, acho que é o capítulo 3, né? Aquisição da leitura e a escrita do Signwriting, né? A escrita da língua de sinais. Aqui mostra muitas experiências educacionais com surdos no Brasil e no mundo. E mais do que isso, no capítulo 4, quando fala da escrita da língua de sinais no Brasil, você vai ver aqui relatos os mais diversos, desde programas de computador para surdos na fase de alfabetização, o processo de ensino da escrita da língua de sinais de forma lúdica para crianças surdas, o processo de alfabetização de crianças feito pela professora doutora Mariana Stampf, que é surda, e que foi a primeira surda no Brasil a participar de projetos de pesquisa da escrita da língua de sinais, isso ainda é lá em 1996. E tantos outros projetos que foram ou que continuam sendo desenvolvidos no Brasil e que acabaram ganhando um reconhecimento mundial. Isso, muito do que está aqui acabou sendo desenvolvido e aplicado em outros países também, né? Assim como várias experiências em outros países vieram para cá também. A própria doutora Mariana Stampf utilizou a escrita da língua de sinais na educação de surdos lá na França, no estágio que ela foi fazer lá.
durante a fase de pesquisa de doutorado dela, né? E aqui são apenas alguns dos relatos, são centenas de relatos. No próprio final aqui do livro, você vai ver também a aplicação, o relato de professoras da educação de surdos na cidade de Ipiaú, na Bahia, uma cidade do interior da Bahia. Então você percebe que, independente de onde você estiver, quer seja uma cidade grande, uma cidade pequena, a ensino da língua de sinais pode impulsionar o desenvolvimento da sua prática com surdos em sala de aula. As experiências, por exemplo, lá desse Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú, o CAP, mostram que os alunos surdos que foram se desenvolvendo ali com essa prática da escrita da língua de sinais, eles se aprofundaram muito mais rápido na Libras, eles se desenvolveram muito mais rápido no aprendizado da escola. Muitos deles passaram com muito mais facilidade no vestibular, por exemplo, embora o vestibular tenha sido feito em português, com interpretação para Libras, mas a escrita, ela ajuda a gente a organizar a nossa mente, a organizar o nosso pensamento. Então, isso faz esse boom, esse efeito assim, de decolar mesmo na prática da Libras.